Fala rapaziada, essa está a parada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos ver aqui a verdade sobre o Miguel Oliveira que ninguém contou, do nosso querido Paulo R. Bom, eu nunca vi esse canal e é a primeira vez que eu vou trazer pro canal, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Aquele que falar que Deus falou quando Deus não fala. Off the king the Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Um propósito de R$100, você vai fazer rasgo câncer. Mano, mas antes do vídeo começar realmente, velho, eu vou falar uma coisa sobre isso. Eu só vi isso quando virou um meme, tá ligado? Eu só vi quando começou a virar um meme, não quando era ainda o cara sendo zoado e tal. Aqui no Brasil nós temos duas coisas. Primeiro, a zoação, depois o meme e depois o esquecimento total disso. E mano, isso é algo que não pode ser esquecido. Por alguns motivos, velho, esse menino tá sendo manipulado, tá? Porque, mano, não é possível. Tem que ter alguma pessoa por trás. Porque, mano, uma criança de 14 anos não quer fazer isso. Velho, eu com 14 anos tava comendo areia. Pra vocês terem noção. Cara, não é possível que não tenha alguma manipulação em cima. Mas uma coisa que eu sempre achei, e eu sempre vou achar, a pessoa que usa o nome de Deus, assim, pelo menos pra mim, a pessoa que usa o nome de Deus pra ganhar dinheiro em cima de pessoas, não vai ter um destino muito bom não, sabe? Pelo menos pra mim é isso. Então, bora lá ver o que ele vai falar sobre aqui. Talvez é coisas que eu não sei, não tava sabendo, eu só vi um meme em si, depois foi essa coisa toda dele ser coisado pelo conceito telar, essas paradas assim. Então, bora lá ver. Eu filtro o teu sangue. E se eu puder pedir 10 mil em cima do outro, eu posso pedir? Miguel Oliveira, um garoto de 14 anos que surgiu se dizendo profeta. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Ganhou apelidos, memes e em pouco tempo se tornou manchete. The king the power. Pastor Mirim, o menino que fala em línguas. E aqui também toda uma calma, uma eterna usar. Que cura com papel. Eu rasgo câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. De piada virou polêmica, e de polêmica se tornou um caso sério. Milagres questionáveis. Eu sou surdo e mudo até os 3 anos de idade. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Pregações bizarras e pedido de dinheiro. Jesus, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer ser natural. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não, meu Espírito Santo de Deus. Vou chamar pela última vez, essa pessoa de R$1.000. No altar não passa vergonha, quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Até que o conselho tutelar entrou no jogo, e agora ele tá proibido de viajar, pregar e de usar as redes sociais. Bom, finalmente desligaram o Wi-Fi desse moleque. Agora talvez ele possa ser só um moleque. Mas é só isso? Será que ninguém perguntou da onde veio tanta influência? Ninguém questionou do porquê que ele é... Mano, o pior que eu questiono, velho, aonde os pais estavam, tá ligado? Ganhando dinheiro em cima do moleque, sabe? Eu sei que muita coisa se fala sobre as pessoas ganharem dinheiro. Foi a mesma coisa do casal da Larissa Manoela. Se você for pensar bem, essas crianças são exploradas desde muito novas, muito cedo, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, sabe? E às vezes, pra quê, tá ligado? E sempre vai ter gente atrás dessas crianças mirins, influências, tá ligado? Pediu tanto assim? Quem que ensinou a ele? Quem que moldou a ele?
Muito prazer, meu nome é Paulo, ou Paulo R. Fica a teu critério. E hoje eu vim mostrar relatos que eu recebi e muitas mensagens que levantam muitas perguntas. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer e o YouTube ainda não me paga 1 centavo por vídeo, porque eu não sou monetizado. Então se você quiser me apoiar de alguma forma, o LivePix tá aí na tela. Qualquer valor é um incentivo muito grande pra eu continuar. Tem muita coisa nesse vídeo que eu não posso afirmar por questões jurídicas. E tem certos momentos que eu não posso mostrar algumas evidências porque as pessoas que me mandaram pediram pra eu não mostrar, pois elas podem correr algum perigo. E também eu queria deixar claro que esse vídeo é com cunho analítico, feito pra causar reflexões em quem tá assistindo, para vocês pararem e pensar se vocês concordam ou discordam, se alguns fatos batem ou não. E lembrando, eu não tenho certeza de nada, até porque eu não estava lá. Eu só estou contando relatos que... Mano, o problema é que, tipo assim, ele tá se expondo muito pra colocar os relatos de outras pessoas. É muito complicado isso. Recebi. Essa semana só se ouve falar no Miguel. Tudo isso começou só com um meme. Não, é engraçado. Uma criança na igreja falando The King the Power. E aparentemente era só isso. Uma criança pregando na igreja. Antes na igreja do que em outro lugar, correto? Só que o buraco é bem mais embaixo. Falsos profetas não são novidade. Alguns já foram presos, expostos, desmascarados. Crimes dentro e fora da igreja sempre existiram e sempre vão existir. Mas o mais velho e mais manjado de todos é o golpe da fé. Quando eles te prometem milagres em troca de dinheiro. E antigamente era muito... Cara, é uma coisa que sempre aconteceu desde o início da... Cara, eu posso até falar... Não, eu não vou falar não. Eu já sofri muita coisa dentro da igreja que, mano... Assim, eu já vi muita coisa dentro da igreja que, mano... Eu às vezes olho e... Por quê? Tá ligado? As pessoas usarem o nome de Deus em vão. Sabe? Isso é muito complicado. E é muito difícil de se lidar, falar, porque... Se a gente for falar alguma coisa, a gente pode ser processado. Tem uma diferença muito grande, velho. Simples. Um glória e um ator possuído e dinheiro na conta. Mas hoje, com um clique, você descobre a verdade. E com outro, você espalha uma mentira. E foi assim que chegamos a algo novo. O Miguel causou uma polêmica ao prometer milagres. Ele disse que era surdo e mudo até os 3 anos de idade. E do nada começou a falar, ouvir e meses depois a pregar. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade. Sem falar isso, e dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu comecei a falar e ouvir. Isso foi um milagre que, curiosidade... Você era surdo? Surdo. Sua mãe falava que você era surdo e tal, você não conseguia ouvir nada? Não, surdo e mudo. E no dia 12 de abril de 2013, Deus me curou dentro de casa. Isso foi um milagre que despertou a curiosidade de algumas pessoas, mas depois de 3 meses eu comecei a receber convites pra pregar. Eu não sou nenhum biólogo, mas pra você aprender a falar, você tem que ouvir. Porque você tem que ouvir uma palavra pra você poder reproduzir ela. Se você nunca ouvir uma palavra, como que você vai formar ela? Bom, e não só... Mano, exatamente, tá ligado? Tem muita gente que, tipo assim, é surda e não sabe falar por justamente não saber o que é o dom da fala. E tem uma diferença entre a pessoa que nasceu muda, que ela sabe a compreensão das palavras e depois ela meio que consegue viver normalmente na sociedade, tá ligado? Tem uma diferença muito grande. Isso, em 3 meses ele já tava pregando, com 3 anos de idade. Nessa idade eu tava comendo terra e dormindo com o nariz escorrendo de meleca. Isso claramente é uma... Eu também, muito provável. Acho que eu tava mais dormindo do que qualquer outra coisa. Mentira. E começa a ficar mais claro quando a gente vê quem tá por trás disso. The King the Power. O meme The King the Power tem influência direta de um pastor chamado Pastor Marcinho. Eu não vou até mais para Of the King the Power, the Man, the Best, the King the Fury. Fire, kiss my... A América tá na minha mão. E esse pastor já tá nessa faz um tempo. Ele tem grupos bem excêntricos. Eu tô colocando o meu anjo dentro da tua casa agora! Mano, desculpa, mas 2 coisas que eu não consigo acreditar é que todas as pessoas que estão envolvidas nessas coisas de igreja, diabo, essas paradas assim, porque, mano, o diabo é algo muito sério pra você usar, tipo, utilizar uma pessoa pra ser o diabo, tá ligado? Sempre tem, aqui ó, tem aqui essa pessoa que tá possuída pelo espírito maligno. Aí depois vem o pastor, vem aqui, eu vou tirar de você, que não sei o que. Mano, é óbvio que existe, é óbvio, tá ligado? Eu não vou falar ou diminuir coisa ruim, sabe? Eu não vou diminuir o poder dele. Existe ele, mas
você às vezes usar isso pra dinheiro é muito ruim, tá ligado? É muito ruim. Sabe o que Deus falou pra mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavamazan, e tu vai falar, deporte, denikeneflan, o que é isso, Jesus? Pelemicho, nolorei, belericito, nozito, manuá, rama, a Europa tá na minha mão. Um dia antes de sair a notícia que o Conselho Tutelar entrou em ação, o Miguel tava no culto com o pastor Marcinho e com outro cara chamado pastor Edson. Mais um com cultos esquisitos que aparece nos mesmos ambientes que o Miguel. O livramento da tua casa depende de você agora, Patrícia. Teleplacante, camante, rebara. Alguém quer parar o teu ministério. O diabo disse, vou parar. Mas Deus está dizendo, em 10 segundos eu te tomo numa marcha. Vai, olha o livramento, olha o livramento. Abre espaço, abre espaço, abre espaço. É pra cá, pra tocar, é pra tacar, é minacante. Depois veio outro nome de um suposto mentor. O cara que, segundo relatos que me mandaram, ensina ao Miguel como agir, como falar, como se portar e como manipular. Estratégias para ao longo do culto. Mano, uma coisa que é inegável. O menino pode ser muita coisa, mas o cara sabe falar. Mano, a pessoa nascer com um dom de oratória, de fala, tá ligado? É muito, muito bom, tá ligado? Ele tem uma oratória muito boa. Eu tenho inveja da oratória dele. Mas, mano, ele podia estar usando isso pra muita coisa boa. Mas tá usando isso pra roubar dinheiro de pessoas. Claro que eu não sou santo. Mas ele fazer isso pra pregar e tirar muito dinheiro de pessoa, pelo menos pra mim, isso é uma besteira. É uma papagaiada, sabe? Deus vai agir de qualquer maneira. Não adianta, a pessoa ser muito rica, não importa. Mas aí, às vezes tirar dinheiro de pessoa que tá com câncer, que tá com problema, cara, isso é muita a fala do falso profeta. O falso profeta sempre será 1000 vezes mais punido do que um profeta, que qualquer outra pessoa. Um bandido, falso profeta, que usa o nome de Deus em vão, sem sentir Deus. É isso que eu acho. Poder mexer com o emocional das pessoas e no final das contas conseguir aquele bendito dízimo e a fé delas de alguma forma. Sim, isso daí é manipulação pura. E adivinha, ele também tem uns cultos bem duvidosos. Três adultos, 2 deles são pastores e um é um bispo. E no meio disso tudo, um adolescente. Sabe o que a gente não viu até agora? Os pais do Miguel. Cadê a mãe do Miguel? Cadê o pai do Miguel? Por que ele parece estar tão solto, como se ele tivesse entregue na mão dos outros? Se os pais dele não estão presentes, ele pode ter sido facilmente manipulado. Rapaziada, a lavagem cerebral é real. E pior ainda, quando é feita desde cedo. Mas fica a pergunta, por que com o Miguel? E a resposta é bem simples, é porque ele vende. Mano, criança vende muito. Se tu for ver, muitas crianças dentro da igreja são manipuladas. Eu já vi isso acontecendo. A criança não consegue se desenvolver. Véi, eu vi amigos meus sucumbir na igreja, sabe? É muito bom tu estar dentro da igreja, tu estar dentro da casa de Deus. Mas tem uma diferença muito grande entre você ser educado dentro da igreja e você estar na igreja. Tem uma diferença muito grande. Eu vi pessoas que nunca saíram do lugar onde estão por conta da igreja, sabe? Isso que me dá raiva, sabe? A pessoa pode estar com muito problema por culpa da igreja. E eu não quero culpar a pessoa, a família que, tipo assim, tá lá dentro da igreja e tal, faz o filho ir. Mas, mano, você tem uma diferença entre você forçar a pessoa a entrar dentro do meio da igreja desde criança
não ter pelo menos um pingo de autocontrole em suas decisões, do que você colocar, bora filho, bora pra igreja e tal. Aí a criança fala, não quero. Aí a pessoa força a pessoa a ir e ainda ser manipulada pra virar uma massa de manobra, sabe? Esse é o problema. Você vai pegar esse pique que você vai fazer agora, um propósito de R$100. E quem for fazendo, sai da live e já faz agora. Muito mais impactante uma criança falando que faz milagres e que revela coisa da vida dos outros do que um adulto. Adultos dificilmente admiram outros adultos, mas a gente fica muito impressionado quando a gente vê uma criança tendo atitudes tão bonitas. E quando eu digo lavagem cerebral, é porque ele realmente parece acreditar nisso tudo. Na cabeça dele, ele é um profeta, um missionário, cura, salva vidas e transforma vidas. Mano, eu acho que isso daí vai ter um negócio muito complicado, vai ter uma CPI disso com certeza. Porque, mano, isso é real, velho. Isso é real e tá acontecendo em todas as igrejas, sei lá, até do país, até do mundo. Acontece, tá ligado? E sempre vai acontecer, e sempre aconteceu. E principalmente aquelas que têm muito dinheiro, tá ligado? Aquelas que têm muito dinheiro fazem isso com as crianças. Manipulam desde cedo. Pagam para passar essas propagandas, essas paradas assim, sabe? É muito complicado eu falar, mas nunca pode acontecer isso, da criança ser manipulada e colocada dentro da igreja desde cedo. É claro que é bom ter um contato com a igreja, mas vocês têm que entender, isso é ruim para o desenvolvimento da criança. Se conectar com Deus tem que vir de algo além da gente, sabe? Não só o contato direto o tempo todo, a exposição a isso, sabe? É muito difícil pensar, sabe? E tem pessoas que não querem pensar por si próprias porque não gostam de pensar. E ele só acredita nisso porque colocaram isso na cabeça dele desde cedo. O Miguel imita tanto esses caras que a postura dele se tornou a mesma. É igual, velho. E ele até colocou faceta nos dentes, com 15 anos. Legalmente ele pode botar a faceta no dente, mas eticamente não. Os dentes de um adolescente ainda não estão 100% formados. E isso é contra a ética odontológica. E é disso que eu tô falando. Manipulação, influência e lucro. E aí que vem as perguntas. Quem recebe os 10 mil que o Miguel cobra por culto? Pra quem que vai aqueles pics que ele fica pedindo nas lives? Quem leva ele pros cultos? E de novo, cadê os pais desse moleque? E o vídeo mais bizarro é o da mulher que ele rasgou o papel falando que curou o câncer. Não, aquilo não são laudos, aquilo são papéis. Ela aparece dizendo que tá tudo bem, que não aconteceu nada, que ele não curou ela e que ele não tem esse poder de curar ela. É porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. Então ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo, ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço neuroterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. Eu fui fazer uma visita nessa igreja em Alphaville e ele me chamou dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. Por coincidência, foi a primeira vez que ela foi nessa igreja, em Alphaville. Alphaville, você não entra à toa em Alphaville. Você só entra em Alphaville se você é convidado ou se você mora lá. E se ele revelou algum milagre pra ela, provavelmente ele já tinha essa informação antes. Vocês conseguem entender? O Miguel é só um garoto, ele não tá fazendo isso tudo sozinho. Tem gente por trás dele. E tem algo muito estranho acontecendo. E olha só, Miguel não é um anticristo. Vamos parar de falar essa besteira. E se o anticristo tivesse entre nós, ele... Mano, o pior que é verdade, velho. Ele não é um anticristo, ele é só uma criança. Tá sendo manipulada.
e como muitas crianças ainda vão ser manipuladas pela igreja ou qualquer outra coisa, sabe? Com certeza não ia ser de Carapicuíba. E no fim disso tudo a gente fica com muitas perguntas e poucas respostas. Mas o que já existe são vídeos, falas e cenas. O suficiente pra gente poder ligar um alerta. Bom, e se você chegou até aqui, comenta The King pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho que deu fazer esse vídeo, juntar todas essas informações e apresentar isso pra vocês mais rápido, o LivePix tá aí na tela, qualquer valor você me ajuda. Lembrando, o YouTube não tá me pagando nada por esse vídeo, então tô fazendo ele totalmente de graça e deu um trabalho. E só uma coisa aqui, não acredite em tudo que você vê na internet. Às vezes é só marketing, assim como o Miguel. Pois é. Bom, pessoal, ajudem lá o cara, porque tá precisando, porque tá sem monetização, mas enfim, não acreditem em tudo que vocês veem e não acreditem sem que vocês tenham fé de verdade nisso, tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.